Eu sou Arthur Bruno, sou professor de História e Geografia e ministro aqui o curso no Centro Universitário Farias Brito da História do Mundo Ocidental. E hoje eu convidei dois professores renomados aqui do nosso estado para discutir os objetivos do desenvolvimento sustentável, objetivos definidos pela ONU, pela Organização das Nações Unidas, e que faremos vários debates sobre assuntos ligados não só ao meio ambiente, mas também à questão da desigualdade, a questão da identidade, as lutas por setores da sociedade que querem fazer valer os seus direitos. Convidamos o professor Luiz Ernesto. Professor Luiz Ernesto, ele é biólogo e é professor do Labomar da Universidade Federal do Ceará. Também, professor Luiz Ernesto é o cientista-chefe do meio ambiente do nosso estado, do governo do estado do Ceará. Convidamos também o professor Leonardo Martins, ele que é juiz federal, professor do Centro Universitário Farias Brito. Por sinal, o Leonardo também está iniciando esse debate. Todos os programas, todos os podcasts, nós teremos sempre um professor do Centro Universitário Farias Brito, que é quem tomou essa iniciativa através da ideia do professor Thales de Sá Cavalcante, do reitor do Centro Universitário, que deu essa sugestão de realização desses podcasts. Professor Luiz Ernesto, é um prazer estar aqui com você. Sabemos do seu trabalho em prol do meio ambiente do estado do Ceará, que não é apenas do estado, porque quando se luta por meio ambiente é uma luta que vai além do estado, do país, é uma questão hoje mundial, é uma questão do nosso planeta. E eu gostaria de saber primeiro o que é que tem a ver a ONU, Organização das Nações Unidas, por que ela lançou esses Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. Eu queria que você fizesse também uma relação, porque de 2000 a 2015 havia os 8 Objetivos do Milênio, né? Foi assim, uma iniciativa voltada a ter grandes diretrizes, né, de políticas públicas voltadas para melhorar a qualidade de vida do planeta e da sociedade. E depois, já em 2015, né, na Conferência de Nova York, a ONU lança para até 2030 os chamados Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Então, o que é que tem a ver ONU, democracia, ODM e ODS? Inicio, portanto, com um prazer imenso de tê-lo aqui conosco. É um prazer enorme estar aqui para a gente conversar sobre um tema tão importante ao seu lado, ao lado do professor Leonardo Rezende aqui da casa. Bem, professor, quando eu penso em meio ambiente, eu costumo fazer um paralelo com a democracia, né? Porque a democracia, ela nos garante direitos e é um tema intergeracional, né? Porque elas são produtos da história, foram testadas com o tempo. E foram criadas, isso foi criado pelos mortos, foi escrito com sangue, não com tinta. E muitos perderam a vida para nos dar esse legado de vivermos uma democracia. Vide aí as revoluções liberais, burguesas, né? Revolução Gloriosa na Inglaterra, independência dos Estados Unidos, própria Revolução Francesa. Então muita gente morreu para nos deixar esse legado de substituição de privilégios por direitos. Então eu vejo o meio ambiente da mesma forma. Eu acho que nós precisamos deixar um legado para as futuras gerações, para que elas não possam abrir mão, tanto como a gente não pode abrir mão da democracia, para que as futuras gerações não abram mão também do meio ambiente equilibrado. E nós já estamos num período, né, que eu também acho que isso já está sendo escrito com sangue e não com tinta, porque várias pessoas perderam a vida para nos legar esse meio ambiente. Chico Mendes, Dorothy Tang, Bruno Pereira e Dom Phillips foram pessoas que lutaram para manter o meio ambiente equilibrado pelos interesses dos povos originários, né, e que nos impacta diretamente. Então, tanto pela mesma razão que a gente não pode abrir mão da democracia por ser intergeracional, a gente não pode abrir mão também do meio ambiente, porque ele já está sendo intergeracional e porque nós precisamos ser, a geração futura vai olhar para nós e vai dizer assim, eles nos legaram isso aqui, a gente não pode abrir mão. Então eu gosto de fazer esse paralelo, né? Já com relação aos Agenda 2030 e aos ODS, isso foi resultado assim, de um longo caminho percorrido, resultou de diversos movimentos e iniciativas a partir do final dos anos 60,
né? Naquela época tinha uma visão tecnocrática e reducionista de meio ambiente. O meio ambiente era apenas matéria-prima, ele apenas era uma fonte de matérias-primas. E aí tudo isso passou pela institucionalidade da problemática socioambiental, né? As agressões ao meio ambiente, né, eram inerentes a esse modelo societário que a gente vive, né, constituiu uma crise civilizatória, né, que colocou em risco a sustentação da vida, né, no planeta. Então, começou, professor, mais ou menos ali no final dos anos 60 e início dos anos 70, com a preocupação com a poluição industrial, principalmente depois do livro A Primavera Silenciosa, da Rachel Carson, né, que levantou essa questão do DDT, né? Então, a partir dali, se começou a olhar para o meio ambiente como uma coisa que deveria ser protegida mais do que apenas usufruída. Então, isso levou à constituição de marcos jurídicos, aparatos institucionais, e veio justamente naquela famosa Conferência de Estocolmo, em 1972. Era a Conferência Mundial sobre o Meio Ambiente. Qual era o grande mote dessa conferência? Pensar o futuro da humanidade para além das guerras, né? E sim agora, porque até aquela época a gente estava saindo da Segunda Grande Guerra, então o futuro da humanidade tinha muita relação com as guerras, né? A gente entrou ali num período de relativa paz mundial, claro que tem conflitos ainda localizados, né? Mas então se passou a ver o meio ambiente como essa garantia do futuro da humanidade, né? Eu vejo nessa linha, né? E aí vieram depois várias conferências, Rio 92, Rio +20, Protocolo de Quioto, Acordo de Paris, que consolidou essa agenda de desenvolvimento, né? E no Brasil, ela constituiu aí vários marcos jurídicos, aparatos institucionais e um conjunto expressivo de políticas públicas desde então. Bom, muito bem. Professor Luiz Ernesto, professor da Universidade Federal do Ceará, do Instituto Labomar, cientista-chefe do meio ambiente. Passo então agora para o professor Leonardo. O professor Leonardo é juiz federal e é professor de Direito Constitucional do Centro Universitário Farias Brito. E o professor Luiz tocou no algo muito importante, que direito ambiental, né? Quer dizer, o meio ambiente hoje é um direito da sociedade. E se fala muito aí na quarta geração de direitos. É isso mesmo, professor Leonardo? A gente pode falar que hoje é um direito, a sociedade tem o direito ao meio ambiente harmônico e equilibrado? Que isso tem a ver com os ODS? Olá, professores. Em primeiro lugar, registrar aqui minha alegria, minha satisfação e uma honra, né, estar participando desse debate com o professor Arthur Bruno, com o professor Luiz Ernesto Arruda. Sem dúvida, professor Arthur Bruno, o meio ambiente assume, né, uma posição de centralidade dentro do arcabouço de direitos fundamentais, né? São aqueles direitos que dizem respeito não a um indivíduo, não a um determinado grupo social, mas à coletividade, à humanidade como um todo, né? Falar sobre ODS, sobre os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, exige que se dê um passo um pouco atrás para falar um pouco sobre a ONU, sobre as Nações Unidas, sobre esse sistema de implementação global de direitos humanos, né? A ONU é fruto do pós-guerra, né? Após a barbárie da Segunda Guerra Mundial, a tragédia do Holocausto, a experiência trágica proporcionada pelo nazismo, né? A comunidade internacional resolve se unir e construir uma organização dotada de capacidades, de mecanismos, de implementar políticas públicas, né, em âmbito global, acerca da realização de direitos. E vem a Declaração Universal, né, dos Direitos Humanos, uma série de tratados. A década de 90, por exemplo, foi uma década rica em tratados e convenções internacionais acerca de direitos. E a construção de um plano de ação global com o objetivo de cumprir esses grandes objetivos que fez, enfim, né, a ONU, a Assembleia das Nações Unidas, reunidas em Nova York, né, definir esta grande agenda, que nós denominamos Agenda 2030, que tem esse período de 15 anos, dentro do qual os estados, a sociedade civil como um todo, né, assume o compromisso de cumprir com aqueles grandes objetivos, né? Claro, tem um antecedente histórico
né, dos objetivos do milênio, que foram justamente para o período de 15 anos antecedente, de 2000 até 2015. Então, a Agenda 2030 entra dentro desse lapso de 2016 até 2030, relacionando esses objetivos de desenvolvimento sustentável. E quais são esses objetivos? São 17 objetivos de desenvolvimento sustentável e eles se esmiuçam em uma série de metas mais concretas, mas ainda dotadas de um bom grau de generalidade, né, e que realmente se constitui, né, um caminho, né, um rumo que os países, que os estados devem assumir, claro, dentro de suas capacidades. Os estados na comunidade internacional têm condições muito diferenciadas, então o sistema ONU atenta às potencialidades, às capacidades que cada estado dentro da sua etapa de desenvolvimento consegue implementar, e aí estabelecem essas diversas metas para cada um desses objetivos de desenvolvimento sustentável, muitos deles centrados na questão do meio ambiente. Cito, por exemplo, aqui, né, o ODS número 6, vinculado à água potável e saneamento, o 7, energia limpa e acessível, né, o 11, cidades e comunidades sustentáveis, consumo e produção responsáveis no 12, ação contra a mudança global do clima no 13, vida na água e vida terrestre, respectivamente 14 e 15. Então, uma série de macro temas que depois, como eu disse, são especificados em cada uma das metas, né, que buscam efetivar direitos, reduzir desigualdades e, para isso, se propõe fortalecimento das instituições e, claro, parcerias, controle popular, justamente para que não fique a agenda num discurso vazio. Muito bem. Foi muito interessante, o professor Luiz fez assim, um histórico da questão do meio ambiente. O professor Leonardo, da ONU, da importância, o papel da ONU e o papel do direito na questão ambiental, e citou vários exemplos de ODS, né, de Objetivos de Desenvolvimento. A ONU tem 193 países, Estado, né, soberanos, que são componentes do sistema ONU. Então, todos os países têm que seguir essas diretrizes, tem que ter porque todos assinaram esse documento. E acho que é muito interessante, o professor Luiz fez assim um histórico. A partir dos anos 60, essa questão ambiental passa a ser mais prioritária, tanto pelos governos, pelas instituições multilaterais e pela sociedade. A primeira conferência, como o professor Luiz colocou, a primeira conferência internacional da ONU sobre meio ambiente, 1972, e algo muito interessante é que as duas seguintes ocorreram no Brasil. Vamos lembrar que em 1992, 20 anos depois da primeira, acontece a segunda Conferência Internacional do Meio Ambiente, que acontece no Rio de Janeiro, foi a famosa ECO 92. E 20 anos depois, de novo, acontece no Rio de Janeiro, em 2012. Então, a pergunta que eu faço é a seguinte, professor Luiz, professor Leonardo: por que o Brasil tem esse protagonismo todo? Por que das 3 grandes conferências internacionais do meio ambiente, 2 ocorreram no Brasil, né? E hoje o Brasil aparece aí em vários órgãos internacionais, em vários debates no mundo, né? Em todas as conferências, o Brasil passa a ter um papel decisivo na questão ambiental. Gostaria que o professor Luiz pudesse explicar por que o Brasil tem esse protagonismo na questão ambiental no mundo hoje. Professor Arthur Bruno, o Brasil é protagonista principalmente por conta da floresta amazônica. A maior floresta tropical do mundo, né? A maior parte dela está no território brasileiro. Então, por isso, tem essa importância, né, no contexto ambiental. Mas eu gostaria, o professor Leonardo falou dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, eu queria também fazer um breve histórico, né, do que é desenvolvimento. Né? Então, o conceito de desenvolvimento ele nasce lá em 1949 com a doutrina Truman, que dentro estava inserido o Plano Marshall, o plano de recuperação, né, da Europa após a guerra, mas era uma visão de desenvolvimento pautada, né, numa lógica capitalista. Ela privilegia a acumulação de ganhos de curto prazo em detrimento de uma análise cuidadosa acerca dos problemas socioambientais. O professor Leonardo leu os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, vários deles são questões sociais, água potável, combate à fome, mas enfim. Então, esse desenvolvimento lá da doutrina Truman, ela era uma evolução linear
e, em essência, econômica. Não tinha relação, né, com o meio ambiente. Então, se desenvolveu enquanto parte de uma sociedade capitalista, urbana e globalizada, que ela produziu uma série de desigualdades. Esse é o ponto. E aí depois vem a definição do que seria desenvolvimento sustentável. Então, uma definição que eu peguei é a seguinte: aquele que atende às necessidades do presente sem comprometer a possibilidade de as gerações futuras atenderem às suas necessidades. Ou seja, ela é sincrônica porque ela atua com a geração atual e ela é diacrônica porque ela atua também com as gerações futuras. E isso, então, levou à busca por uma agenda global que fosse além da conservação ambiental. Ou seja, uma perspectiva de desenvolvimento integral humanístico que abordasse as dimensões ecológicas, culturais, sociais, econômicas, obviamente, políticas, territoriais, entre outras, né? E aí, essa assimilação desse conceito de desenvolvimento sustentável, ela foi um processo que carece de educação, de conscientização, ampliação das certezas científicas sobre os riscos ambientais, sociais e de viabilidade econômica. Isso tudo se produziu a longo prazo. E aí o potencial transformador do desenvolvimento sustentável depende do reconhecimento das desigualdades e direitos da justiça e a abertura a visões de progresso não modernas, por exemplo, nas comunidades tradicionais. Então, em suma, era preciso combinar justiça social e prudência ambiental. Por isso que dos 17 objetivos, muitos deles têm a ver com justiça social e com justiça, na verdade, justiça social e com as cidades, e a parte econômica, né? Então, assim, para que haja um desenvolvimento sustentável, é preciso que todos tenham atendido às necessidades básicas e lhes sejam proporcionadas oportunidades de concretizar suas aspirações a uma vida melhor. Em suma, né, esses 17 objetivos, eles visam isso. Que as pessoas tenham oportunidade para que elas desenvolvam uma vida melhor, pautadas na justiça social, na justiça ambiental e na justiça econômica. Muito bem, muito, muito interessante. E eu queria então perguntar agora, professor Leonardo, veja bem, nós acabamos de conversar, discutir aqui, debater sobre o papel da ONU, o papel dos países, da sociedade, a mobilização da sociedade, né, inclusive crimes ambientais. Eu me lembro, vou citar aqui, 1988, quando foi assassinado Chico Mendes, né, um grande líder ali na Amazônia pela preservação da floresta. Veja, mas todo dia a gente abre os jornais, vê na televisão ou vê, né, nas ruas, né, vê na área rural crimes ambientais. Desmatamento, queimadas, falta de política de resíduos sólidos, falta de saneamento básico. Eu pergunto, se há uma preocupação tão grande da ONU, dos países, dos legisladores, sobre essa questão, falta lei no Brasil? Nós tivemos a Constituição de 88, não é isso? Com um capítulo específico só sobre meio ambiente. O professor Leonardo é professor de Direito Constitucional, conhece muito bem. Eu tive a oportunidade à época, em 2012, eu representava o Ceará na Câmara dos Deputados, era um dos representantes, e votamos lá o Código Florestal, uma lei avançada, né, sobre a questão ambiental de uma maneira geral, não vai além da defesa da floresta, o Código Florestal. Nós temos, além dos crimes ambientais, salvo engano, em 1998, né? Uma lei avançada, dizem que é uma das leis mais avançadas do mundo. E por que tantos crimes ambientais? Falta o quê, professor Leonardo, para a gente evitar esses crimes e a sociedade compreender a importância do meio ambiente? De fato, professor, não falta lei. Nós temos no Brasil, na Constituição de 1988, que completa no ano de 2023 35 anos, o que é um marco muito significativo de estabilidade política, né? E é uma Constituição que se demonstrou apta a segurar as pontas, evitar que a estrutura rompesse, mesmo fazendo frente a desafios muito extremos, como os que nós vivenciamos, né, nesses 35 anos, inclusive recentemente. E essa Constituição traz, no seu título da ordem social, um capítulo inteiro destinado ao meio ambiente. O artigo 225 é um artigo
bem complexo, no sentido de que ele traz uma série de diretrizes, de princípios, de regras, com o objetivo realmente de nortear a aplicação do direito ambiental e, sobretudo, né, assegurar o direito fundamental ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. E, no plano infraconstitucional, ou seja, as leis que se seguem implementando a Constituição, nós também temos uma legislação de vanguarda, realmente paradigma para outros países. Agora, a lei sozinha não consegue transformar a realidade. É preciso que haja estruturas, instituições fortes, né, que façam valer e, sobretudo, uma sociedade que exerça, né, o controle popular, pressione politicamente os seus agentes públicos, seus mandatários, né, com o objetivo realmente de transformar a letra da lei em realidade. Não tenha dúvida que é uma missão extremamente difícil, porque há interesses econômicos fortíssimos, né, que atuam no sentido de promover uma exploração desequilibrada dos recursos ambientais, né, e é preciso, efetivamente, como eu disse, que as instituições, e aí não é só o Poder Judiciário, é o Ministério Público, né, a advocacia, os entes do Poder Executivo, as agências ambientais, nos seus diversos níveis da federação, federal, estadual e municipal, enfim, e uma sociedade bem articulada, né, que conheça bem esses instrumentos que façam valer realmente a garantia de todos esses direitos. Perfeito. Rapidinho, professor Arthur Bruno. Eu acho, viu, professor Leonardo, que a Constituição de 88 ela já veio na esteira, né, dessa preocupação socioambiental, né, a Constituição Cidadã, porque ela, de fato, protege o meio ambiente, como o senhor citou aí no artigo, né, um capítulo inteiro voltado para a proteção do meio ambiente. Então, acho que ela já vem na esteira desse pensamento do desenvolvimento sustentável. Ela já é um produto dessa ideia de que a gente precisa desenvolver de maneira sustentável. Desenvolver por si só, olhando só para a economia, não é mais garantia de que a gente vai ter futuras gerações saudáveis. Então, a Constituição de 88, eu acho que ela já veio também, ela já adquire, né, essa ideia e já coloca isso na proteção da justiça social e da justiça ambiental. Perfeito. Professor Luiz Ernesto, você na sua fala, você colocou o conceito de desenvolvimento, mostrando que aparece esse conceito pós-Segunda Guerra Mundial, né, a partir de um conceito que se desenvolve bem nos Estados Unidos e que isso acaba passando aí para o mundo. Nós tivemos aí a social-democracia, não é? Governos com preocupações sociais e começam também a ter preocupações ambientais, a partir, sobretudo, aí dos anos 60. Isso. E colocou muito bem que esse conceito de desenvolvimento sustentável, ou seja, o bom uso dos recursos naturais, considerando não apenas a atual geração, mas as próximas gerações. Então, esse conceito ele traz essa ideia. É preciso que as próximas gerações usufruam dos recursos naturais, convivam com os recursos naturais. Então, esses recursos naturais precisam ser preservados. Isso. Fauna, flora, água potável, enfim, os recursos naturais de uma maneira geral. Muito bem. Esse conceito de desenvolvimento sustentável, ele começa a ser mais divulgado a partir daquele documento da ONU de 1987 chamado Nosso Futuro Comum. Isso que o relatório Brundtland, né? Isso, que era uma grande líder lá da Noruega. Ele nasce em 87. Ali começa-se a trabalhar muito essa ideia do desenvolvimento sustentável. Perfeito. A pergunta que eu faço é a seguinte: hoje, quase todos os governos, administrações municipais, governos estaduais, governos federais, nos seus planos de governo, eles trazem as diretrizes do desenvolvimento sustentável. Se você dá uma lida no plano plurianual de um município, de um estado ou da União, é um plano de desenvolvimento sustentável. Mais recentemente, nos últimos anos, as empresas privadas, os empreendedores, de uma maneira geral, os grandes grupos empresariais têm trabalhado muito esse conceito também, sobretudo com a ideia ESG, né, ou ISG, que na verdade seria, traduzindo para português, ambiental, social e boa governança. Isso. Eu pergunto, isso realmente está sendo bem praticado pelas empresas? Alguns críticos dizem que isso é greenwash, né? Isso é propaganda enganosa. As empresas hoje sabem que o consumidor está interessado em consumir produtos de empresas que têm preocupação ambiental e muitas empresas dizem que são ASG,
tem essa preocupação? Quer dizer, isso realmente está ocorrendo ou isso é greenwashing, como fazem, como colocam alguns críticos? Professor, eu acho que depende da empresa. Algumas podem estar levando a sério, outras nem tanto, mas eu vejo como uma coisa ainda muito nova, muito incipiente, porque essa visão, o senhor bem colocou, em 87, conceito, desenvolvimento sustentável, 88, Constituição Cidadã, né, nossa Constituição Federal. 92, Rio 92, grande conferência do meio ambiente, que propôs a Agenda 21, que já era uma agenda humanista, né? Aí depois a gente vem para os ODMs, os Objetivos de Desenvolvimento do Milênio, que eram 8. Não sei se eu anotei aqui, anotei. Né? Eram 8. Reduzir a pobreza, atingir o ensino básico universal, igualdade entre sexos e valorização da mulher, reduzir a mortalidade infantil, melhorar a saúde das gestantes, olha como era específico, né? Combater a AIDS, a malária e outras doenças também bem específicas ali. Né? Qualidade de vida e respeito ao meio ambiente, estabelecer uma parceria mundial para o desenvolvimento. Então, já foi um avanço em relação à Agenda 21, aí finalmente vem a Agenda 2030, em 2015, é um passo seguinte. Ela busca retratar de forma mais fiel o conceito de desenvolvimento sustentável. Esse amadurecimento, ele tem em torno de 40 anos, desde 72, mas assim, de 92 para cá, tem 30 anos, né? Eu acho ainda ele muito incipiente em algumas empresas. É um avanço que ele já pensa em essa questão ambiental, já pensa em os ODS. Então, por exemplo, hoje na universidade, agora vai ter os encontros universitários, né, o grande evento da UFC, reúne todo mundo e tal. E quando a gente escreve lá o trabalho, agora tem um itemzinho que você marca lá qual ODS seu trabalho, seu estudo está atendendo. Interessante. Né? Então, no meu caso, que é mais a área ambiental, manguezais e tal, ODS Mudança do Clima, ODS Vida na Água. A gente até escreveu lá no Labomar um capítulo desse livro aqui, que é o impacto das ciências ambientais na Agenda 2030. Ciências ambientais é um setor da CAPES, que cuida da pós-graduação, que cuida dos cursos dessa área. Né? Então, aqui já é uma preocupação dos cursos de pós-graduação atenderem a Agenda 2030. Então, isso está na academia, está na sociedade e está nas empresas. Eu vejo o ESG como uma iniciativa para tentar atender os objetivos de desenvolvimento sustentável. Porque, como eu falei, ele envolve o meio ambiente, envolve a sociedade e envolve a governança. Né? O environmental, o social e o government. Então, eu acho bom, mas eu acho que as empresas ainda precisam aperfeiçoar, mas não só as empresas, a própria academia também. Você vê, esse é o primeiro, não me lembro se ano passado teve, mas é o primeiro encontro universitário onde os trabalhos você já associa lá com o seu ODS. Lá na pós-graduação do Labomar também, a gente pede que os professores, os alunos, coloquem nas palavras-chave qual ODS aquele estudo está atendendo, até para a gente conseguir fazer um levantamento, né, de como a nossa pós-graduação está atendendo aqueles objetivos. Então eu vejo nesse sentido, né, do importante passo, mas que ainda precisa se consolidar. Muito bem. Professor Leonardo, temos aí algo clássico, né, assim, de Montesquieu, a ideia da tripartite dos poderes, né, o poder teria que ser dividido dessa forma. Temos nos últimos tempos um avanço muito grande aí do Ministério Público, né? Eu queria que você pudesse, Leonardo, falar qual é o papel mesmo, assim, o que deve fazer essas instituições, esses poderes, né, poder tratar também aí do Ministério Público, e o Judiciário tem avançado muito também na questão ambiental. Grandes decisões hoje, os governos têm que seguir a partir de decisões do Poder Judiciário, né? Então há um engajamento maior, a gente percebe isso. Queria que você pudesse falar um pouco qual é o papel de cada poder deste em relação ao meio ambiente. Agradeço a pergunta, professor. Queria realmente falar um pouco do impacto da Agenda 2030 e dos ODS na agenda do Poder Judiciário. E devo dizer que houve efetivamente uma grande mobilização do Poder Judiciário brasileiro, né, capitaneado pelo Conselho Nacional de Justiça, né, que é o órgão de supervisão administrativa de todo o Poder Judiciário no Brasil, né, em torno dessa agenda. E isso se deve muito ao protagonismo, à liderança de uma conselheira, a doutora Maria Tereza Willy Gomes, que realmente foi, digamos, uma batalhadora
por inserir na pauta do Poder Judiciário a discussão sobre os ODS. E isso se deu, né, por meio da criação do Laboratório de Inovação, Inteligência e ODS, o LIODES, foi criado na gestão do ministro Dias Toffoli, enquanto presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça, inclusive se estabelecendo uma das metas do Poder Judiciário. Nós temos essa sistemática de metas, julgar tantos processos, julgar os processos mais antigos, não deixar acumular. Uma das metas específicas foi integrar cada tribunal, né, a sua agenda na Agenda 2030. Né? Então, e isso se dá de forma assim, muito contundente, porque, enfim, como eu falei aqui, o sistema ONU, e especificamente essa ação de planejamento de médio e longo prazo, né, envolve a efetivação de direitos humanos. Né? E o Poder Judiciário é uma instituição que serve a este propósito. Então, vendo aqui os ODS, erradicação de pobreza. Nós, na Justiça Federal, eu sou juiz federal, atualmente desembargador do TRF da 5ª Região, que é o tribunal sediado em Recife, que julga as causas relacionadas ao governo federal, de um modo geral, digamos assim, né, nós julgamos as ações envolvendo benefício assistencial à pessoa idosa, né, à pessoa com deficiência, à pessoa que não tem recursos para se manter ou de sobreviver ali com a ajuda da família, tem direito a um benefício de um salário mínimo. Então é uma ação importante dentro do objetivo 1. Né? O 2, relativo à fome zero e à agricultura sustentável, também se insere nesse contexto dos benefícios voltados para os chamados segurados especiais, sobretudo os agricultores em economia familiar, os pequenos pescadores artesanais. O objetivo 3, saúde e bem-estar. Nós temos no Poder Judiciário hoje realmente uma avalanche de ações que dizem respeito à obtenção de tratamentos de saúde, seja no âmbito do SUS, né, no sistema público, seja no âmbito da saúde complementar, dos planos de saúde, dos convênios. O objetivo 5, não vou falar de todos não, estou dando apenas uma pincelada, mas o objetivo 5, igualdade de gênero. Hoje essa é uma pauta importantíssima dentro do Poder Judiciário brasileiro. A gente reconhece que houve um avanço muito significativo de ingresso de juízas na base do Poder Judiciário. A base é por meio do concurso público, as estudantes de direito, né, as bacharelas são extremamente competentes, ingressam por meio do concurso, mas tem, à medida em que vai ascendendo nas instâncias do Poder Judiciário e até chegar no Supremo Tribunal Federal, uma dificuldade, né, um chamado teto de vidro. Então, um percentual de juízes que vai subindo ali tribunal a tribunal vai diminuindo por conta das dificuldades de acesso, inclusive culturais, estruturais. Então, o Conselho Nacional de Justiça, inclusive, aprovou recentemente, né, uma determinação a todos os tribunais que nas promoções por merecimento observem sempre, né, a alternância entre juízes e juízas. E tem os vários ODS aqui relacionados ao meio ambiente, que aqui eu já tive a oportunidade de fazer referência, e aquele que, sem dúvida, é o que mais se atrela à nossa vivência, que é o ODS 16, que diz respeito à paz, justiça e instituições eficazes. Então, as várias metas do ODS 16, relativamente à redução da violência, ao combate à criminalidade, ao enfrentamento ao abuso, à exploração, o tráfico, né? E, sobretudo, a garantia de instituições fortes para proteger o Estado Democrático de Direito. Esse é o principal ODS. E, tal como na universidade, professor, no Judiciário também nós fazemos um alinhamento das ações principais, né, daquelas ações de maior impacto, dos projetos e iniciativas, nossos projetos específicos de política judiciária, todos eles têm que indicar qual ODS, né, é pertinente, em que impacto gera. Então é realmente uma política que se incorporou realmente no nosso dia a dia, no intuito de o judiciário colaborar no cumprimento desses objetivos que não são só do Poder Executivo, somos de todos nós, inclusive da sociedade civil. Professor Arthur Bruno, rapidamente, o professor Leonardo falou das metas, só lembrando que são 17 ODS, né, e 169 metas. Cada ODS tem várias metas. Isso foi uma maneira que se pensou de operacionalizar o cumprimento desses ODS. Foi estabelecer metas para que essas metas fossem cumpridas. Então essa também é uma forma de pôr em ação, né, o ODS. Muito bem, professor Luiz. O livro mais lido no mundo é a Bíblia, né? Isso é um consenso, né? E na verdade, a Bíblia é um conjunto de livros, né? E um desses livros é o Apocalipse.
e o Apocalipse trata do Armagedon, o fim dos tempos, né? Nós já tivemos várias extinções no nosso planeta. Se fala em 5 grandes extinções. A extinção mais famosa é a extinção que há 65 milhões de anos atrás extinguiu os dinossauros, né? Esses grandes répteis que existiam no mundo. E hoje você vê aí os filmes, Jurassic Park, hoje a gente vê a paleontologia, uma grande ciência. Nós temos aqui no Cariri, inclusive, um museu paleontológico, um dos locais mais interessantes do mundo para paleontologia. Muito bem, a pergunta que eu faço é a seguinte. Há autores que dizem que nós estamos vivendo uma nova era geológica, o Antropoceno. Qual a importância disso? E o mundo está caminhando para uma nova extinção? Quer dizer, nós poderemos vivenciar isso? E como evitar? Quer dizer, é possível evitar isso? Hoje nós estamos tratando aí de mudanças climáticas, o aquecimento global. Quer dizer, como é que o professor Luiz Ernesto vê essa situação e o que fazer? Professor Arthur Bruno, também agradeço a pergunta, né? Veio bem para a minha área agora, né? A gente teve a extinção mesmo lá dos dinossauros. Só deixar uma coisa clara para o nosso ouvinte, telespectador, né? Na história, a gente fala em era, em idade, em época, de forma intercambiável. Mas na geologia, não. Então, só para a gente esclarecer, na geologia a gente tem era é uma coisa, período é outra, época e idade. Então, só para deixar claro para o nosso telespectador, a gente hoje está na era cenozoica. A dos dinossauros foi a mesozoica. No meio, teve a paleozoica, paleo de antigo, que foi marcada por uma grande extinção, que é a extinção do Permiano, que matou 90% dos organismos marinhos e 70% da vida na Terra. Sucumbiu na extinção do Permiano, e aí começa o período Mesozoico, Triássico, Jurássico e Cretácico, que é o período dos grandes répteis, dos dinossauros, e também o desenvolvimento dos mamíferos, se dá nessa era. Ela é marcada pela queda de um asteroide, a hipótese mais provável, que é chamada hipótese de Alvarez, tem a cratera do asteroide ali no Golfo do México, e aí abriu caminho para os mamíferos e para as aves colonizarem, enfim, né? Nós estamos no período quaternário e nós estamos na época do Holoceno. Ela é marcada por uma grande estabilidade climática, de em torno aí de, se não me falha a memória, 4.200 anos. Né? O planeta passou ali por um esfriamento do clima, e isso gerou a última glaciação, né? Até depois. Tá. Já foi depois da glaciação do Pleistoceno, que é antes, nós estamos no Holoceno agora. E aí teve um esfriamento do planeta, gerou uma seca de 200 anos, levou algumas grandes civilizações ao colapso, como a Mesopotâmica. E nós estamos nesse contínuo. Desde 4.200 anos, nós estamos num período de estabilidade climática. O que se observa da Revolução Industrial para cá é que o clima está mudando, que já era esperado. Né? Ali no século XVIII nós passamos pelo que era chamado de mini-idade do gelo, o planeta esfriou e agora ele está aquecendo como parte de um processo natural de aquecimento. Qual é o problema? É que esse processo vem sendo acelerado, provavelmente com a participação do ser humano nesse processo. Né? Emissão de gases, principalmente. E aí alguns autores estão propondo que o Holoceno acabaria. Então, só para recapitular, era Cenozoica, período quaternário, época Holoceno. Então, eles querem determinar que o Holoceno acabou, esse período de estabilidade de 4.200 anos acabou, e que nós estaríamos agora numa nova época, que seria o Antropoceno. Por quê? Porque é o homem que está sendo o impulsionador dessas mudanças. Para a geologia, eles precisam de marcos estratigráficos. Essas grandes extinções você encontra facilmente quando você faz uma escavação numa rocha e você encontra aquilo marcado. Né? Então, já se discute qual seria então o ponto de fim do Holoceno e começo do Antropoceno. Para alguns autores, seria o primeiro teste nuclear, lá nos anos 1945. Com o Oppenheimer, lá, o destruidor de mundos, está o filme aí, né, contando a história dele. Então, para alguns autores, seria o primeiro teste nuclear, o marco do fim do Holoceno e do começo do
do Antropoceno, que é esse período, então, em que o ser humano é o agente causador das mudanças. E essas mudanças podem levar a vida no planeta à extinção. Isso também é uma coisa muito importante. Outro dia eu estava assistindo uma sessão lá do Senado, era da Câmara, e tinha lá um deputado negacionista, e o depoente falou assim, porque o planeta está em perigo. Aí o deputado negacionista falou assim, não, o planeta não está em perigo, não. Aí começou uma celeuma. Ao pé da letra, de fato, o planeta não está em perigo. O planeta Terra só vai acabar quando o Sol se apagar daqui a 5 bilhões de anos. Antes disso, o Sol vai aumentar de tamanho e vai engolir o planeta Terra. O que está em perigo, professor, é a vida no planeta Terra, nessa fina camada que a gente tem ao redor do planeta chamada de biosfera. É isso que está em risco. O planeta ele vai seguir. A vida vai acabar e o ser humano é a única espécie que consegue ou conseguiu extinguir espécies animais, assim, recentemente. Claro, dentro da competição da seleção natural, as espécies competem e algumas extinguem a outra, mas o ser humano é aquela que está sendo um motor gerador de mudança ambiental que está levando espécies à extinção. Então, o que está em risco é a vida no planeta Terra. O planeta ele vai ficar até o Sol se apagar ou até o Sol engolir o planeta. Então, essa é uma discussão importante. Então, o Antropoceno tem se discutido se nós já estamos nessa nova época, que seria o Antropoceno. Muito bem. Professor Leonardo, nós sabemos da importância do Poder Legislativo nesse tema. Quer dizer, nós concluímos aqui nesse debate de que não falta lei. Há leis bastante razoáveis no Brasil. Talvez o Brasil seja um dos países que tem uma das melhores legislações em termos ambientais do mundo, né? O Brasil é referência em legislação. Mas falta ainda legislação. Quer dizer, é preciso aperfeiçoar a legislação. Nós sabemos que na área ambiental, e eu queria que o professor pudesse tratar disso, porque as pessoas às vezes se perguntam, mas isso aí quem tem que fiscalizar é o governo federal. Não, é o governo estadual. Não, é a administração municipal. Na área ambiental, de quem é a responsabilidade de ter política ambiental, de fazer fiscalização, de ter, portanto, ações na área ambiental? De quem é a responsabilidade mesmo? Para que o cidadão possa cobrar, né, no seu cotidiano. Bem, a Constituição ela estabeleceu um modelo federativo de organização do Estado brasileiro. Então, nós temos não apenas uma unidade central que resolve tudo, mas nós temos a União com determinadas competências no âmbito federal, nós temos os estados e o Distrito Federal, e nós temos os municípios, que são os entes que estão mais próximos localmente do cidadão. Em relação ao meio ambiente, a proteção das florestas, da fauna, da flora, enfim, o combate à poluição, esse é um objetivo comum a todos. O artigo 23 da Constituição estabelece as competências comuns, atribui efetivamente à União, Estados, Distrito Federal e municípios a missão de proteger o meio ambiente, né? E isso, obviamente, é bom na perspectiva de que essa cobrança pode e deve ser feita a cada uma das esferas, mas também traz uma dificuldade própria do modelo federativo, isso não só no Brasil, mas em todos os estados que se organizam na forma de uma federação, de fazer com que esses entes dialoguem entre si, estabelecendo uma sinergia federativa e não simplesmente fique o jogo de empurra, que às vezes se verifica, né, de não, isso não é responsabilidade minha, do outro, gerando inclusive insegurança jurídica para os empreendedores. Também é ruim quando um empreendedor vai instalar uma determinada atividade que vai causar um impacto, consegue, por exemplo, né, a autorização, uma licença por parte de um ente municipal e depois o Estado diz que não é bem assim e vice-versa, às vezes entra a União Federal ou o Ministério Público fiscalizando. Então, de fato, este é um modelo de gestão federativa do meio ambiente com certas complexidades, muitas delas batem as portas do Poder Judiciário, né? Mas o fato, professor Arthur Bruno, eu falava do papel do legislativo. De fato, eu avalio que, em termos de legislação, nós temos uma legislação de vanguarda. Ajustes pontuais sempre são bem-vindos, mas não é isso que impede a consecução de políticas públicas voltadas ao atendimento
dos nossos objetivos de desenvolvimento sustentável. Talvez a outra função típica do Poder Legislativo, que é a de fiscalizar, de controlar, é que poderia ser mais bem desenvolvida. Né? Em relação às ODS, há inclusive, né, decisões do Tribunal de Contas da União, que é um órgão de apoio ao Poder Legislativo Federal no que tange à fiscalização, ao controle da máquina pública, né, determinando providências para que o Poder Executivo, por meio de seus diversos entes, o IBGE, por exemplo, tem um papel crucial no monitoramento do cumprimento da Agenda 2030, mas que desenvolvam plataformas e mecanismos de efetivo controle. Então, eu penso que a questão diz mais respeito ao monitoramento, à fiscalização, verificar se todos os entes estão efetivamente fazendo a sua parte no cumprimento dessas metas, avaliando os retrocessos, porque vários retrocessos têm acontecido, os relatórios de acompanhamento, sobretudo de órgãos da sociedade civil, apontam que o Brasil mais retrocedeu nos últimos anos do que avançou no cumprimento das metas, né? E estamos chegando a 2030, né? O momento em que nós teríamos que demonstrar o atendimento a essas, né, pretensões ousadas, é verdade, se formos olhar as metas, são metas difíceis de serem cumpridas, mas que, enfim, traçam o caminho, né, que precisa ser percorrido pelas instituições, pela sociedade, com o objetivo de melhorar a vida e garantir, né, que o nosso planeta sobreviva, né, com a humanidade. Então, eu penso que é nessa dimensão de fiscalização, de controle, de articulação interinstitucional que o Legislativo certamente pode avançar e dar uma contribuição notável para o cumprimento das metas dos ODS no Brasil. Muito bem. Professor Luiz Ernesto, de certa forma, o professor, como pesquisador, atua também no Poder Executivo, né? O programa Cientista-Chefe, que o professor dirige, lidera, é uma equipe de pesquisadores ligado à Secretaria do Meio Ambiente do Estado. Então, eu faço aqui uma pergunta dividida em duas. Qual o papel do Poder Executivo, de secretarias de governo, e também qual é o papel da academia, que o professor é professor da Universidade Federal do Ceará, do Labomar, que é um centro de referência, não é, numa série de áreas relacionadas, sobretudo, à vida marinha. Eu pergunto, qual é o papel da academia, qual é o papel do Poder Executivo e o que é que tem sido feito aqui no estado do Ceará, concretamente, para avançar as políticas ambientais? Professor Arthur Bruno, excelente também essa colocação, porque dentro ainda daquele pensamento do desenvolvimento sustentável, do desenvolvimento da ideia de desenvolvimento sustentável, isso foi muito baseado na ciência. Foi preciso que a ciência sedimentasse uma série de conhecimentos para que então se passasse a ver aquilo como uma realidade, mais do que como um debate meramente científico, não meramente, mas um debate científico, e aquilo se tornasse assim, não, isso aqui a gente precisa tomar conta disso aqui. Se a ciência está dizendo que é assim, não tem debate acadêmico. Que aí chegou-se ao que a gente chama de ciência da sustentabilidade. Então a academia tem um papel muito importante nesse processo, do desenvolvimento da ciência da sustentabilidade. E o que seria isso? Né? É um campo transversal, inter e transdisciplinar, que envolve a academia, a sociedade e o governo. Nesse sentido, eu acho que o governador Camilo Santana foi muito feliz quando ele pensou no governo dele a criação de um programa que pudesse unir o poder executivo com a academia. Porque o conhecimento, muitas vezes, ficava retido ali dentro dos muros da universidade, a famosa Torre de Marfim, né, com o cientista, com aquela sua linguagem difícil, que só comunica para os colegas, naqueles artigos escritos em inglês, né, e que pouca coisa, de fato, era aplicável. Então, o programa Cientista-Chefe ele veio para exatamente fazer essa conexão. Qual é a necessidade que o governo, que o executivo tem? A gente tem necessidade disso e disso. Já existe na academia? Já. A lista vermelha que o senhor coordenou durante a sua gestão na Secretaria de Meio Ambiente é um exemplo, um case disso aí. Já existiam as listas nacionais, ótimo. Listas estaduais são importantes. O que é a lista vermelha, professor? É a lista vermelha de espécies ameaçadas. É aquela que
categoriza as espécies para saber que nível de ameaça ela tem. Se ela está extinta, em risco de extinção, vulnerável. Existe uma série de categorias criadas pela IUCN, que é um órgão internacional. Esse conhecimento já existia na universidade. Precisava alguém pegar, juntar aquilo ali, obviamente refinar, e o poder público, então, publicar e tomar desenvolver ações de proteção. Então, o Programa Cientista-Chefe veio nessa ideia de operacionalizar necessidades que o Poder Executivo tinha e que muitas dessas soluções já existiam na academia ou que elas podem ser geradas em curto prazo, no máximo em médio prazo, por professores, pesquisadores que já desenvolvem suas pesquisas nessa área. Então, durante a gestão do professor Arthur Bruno, por exemplo, o Programa Cientista-Chefe ajudou na elaboração da Lei do Mar. O Ceará é o primeiro estado a ter uma lei, né, de proteção e uso sustentável dos recursos marinhos. Os ODS, secretário, o senhor deve lembrar daquele decreto também da sua gestão que obriga as secretarias de governo a seguirem os ODS, mais ou menos como é no Poder Judiciário. Tem um decreto, eu não vou lembrar o número, mas enfim, foi durante a gestão do professor Arthur Bruno na secretaria, à frente da Secretaria do Meio Ambiente, onde foi publicado um decreto que as ações das secretarias de governo, todas as secretarias, devem seguir os ODS. Então, o Programa Cientista-Chefe ajudou no desenvolvimento dessas ações e, obviamente, também desenvolveu pesquisas como a Lista Vermelha, criação do Observatório Costeiro e Marinho, enfim, agora o pagamento por serviço ambiental, também iniciado na sua gestão. O Atlas Marinho, né? O Atlas Marinho, que está em fase final de publicação na FIEC, já está com as correções na FIEC, eu acho que agora é ir para a gráfica. E é importante isso que você citou agora, por essa parceria do governo com a academia e com os empreendedores. Quer dizer, com a Federação das Indústrias do Ceará, participa também. Né? Tá aí as energias renováveis, o mapa eólico, o mapa solar. Isso só pode ser feito dessa integração entre academia, poder público e empreendedores. Não é isso? Exatamente. Bom, então, nós estamos aqui chegando já ao final. O tempo passa muito rápido, o debate está muito bom. Eu queria que o professor Leonardo pudesse fazer as suas considerações finais. Professor Arthur Bruno, só registrar mais uma vez minha satisfação de ter participado desse bate-papo sobre um tema tão importante. Espero que realmente tenhamos a oportunidade de voltarmos para debater aspectos diferentes, né, da agenda em torno da efetivação de direitos. Né? Para quem às vezes ouve um debate desse sobre ODS, né, erradicar a fome, fortalecer instituições, garantir alimentação digna a todos, pode parecer, de certo modo, muito abstrato, talvez um pouco utópico, né? Sabendo, né, o que é que dita realmente os interesses em nível global, também nacional, local, nem sempre influenciados por esses parâmetros de humanidade. Mas aí eu faço referência, é uma citação que eu sempre gosto, né, Eduardo Galeano citando Fernando Birri, né, sobre a utopia. Ela diz lá que a utopia está no horizonte, eu me aproximo 2 passos, ela se afasta 2, caminho 10 e ela corre 10 em direção ao horizonte. Né? Por mais que eu caminhe, eu jamais alcançarei. Mas para que serve a utopia, então? Para que a gente possa caminhar. Então a ideia é justamente que esses ODS, essas metas, sirvam como uma trilha para um caminho, e ainda que haja o retrocesso, que haja uma sociedade civil militante, demonstrando e lutando para que esses retrocessos sejam revertidos, né? E que para o país, as nossas instituições públicas e da sociedade possam efetivamente caminhar rumo, né, a um cenário de mais humanidade, de desigualdades reduzidas, né, de pessoas tendo as maiores oportunidades de viver os seus direitos e ter, né, uma vida mais feliz. Então, essa, penso eu, é a grande finalidade dessa nossa Agenda 2030, dessa nossa conversa. Agradeço e desejo aí um forte abraço a todos que nos ouvem. Ok, obrigado, professor Leonardo. Professor Luiz Ernesto, suas considerações finais. Professor Arthur Bruno, eu fiquei muito honrado de participar desse debate. Seu primeiro convidado aqui, dos colegas da UniFB. Né? Uma honra muito grande, a confiança do trabalho que nós fizemos juntos na sua época lá na secretaria, eu como cientista-chefe. Hoje a gente continua esse trabalho, agora na gestão da secretária Vilma Freire, que também tem feito
uma boa gestão lá à frente da SEMA, e dizer da alegria de poder conversar, de trazer para o grande público um assunto que, pelo menos para mim, me é muito caro, que é a preservação do meio ambiente, os ODS, a junção das empresas, da academia, o setor produtivo, em prol da gente ter esse desenvolvimento sustentável na prática. Eu acho que esse podcast, esse momento que nós estamos aqui conversando, né, quem não nos está assistindo, é um momento assim, de reflexão de que a gente está chegando num ponto de não retorno. A gente está vendo aí as chuvas lá no Rio Grande do Sul, enfim, várias catástrofes ambientais. Nós estamos chegando num ponto de não retorno e a gente precisa fazer alguma coisa. Já perdemos um pouco o prazo, mas dá tempo de correr atrás dessa utopia, nessa trilha. A gente precisa estar nessa trilha para tentar pelo menos reverter ou melhorar essas condições para que a gente deixe para as futuras gerações um planeta habitável, sustentável, enfim. Então agradeço bastante a gente poder ter conversado sobre isso para que as pessoas tenham essa visão também maior. Muito obrigado. Muito bem. Professor, só para finalizar, para quem quiser saber um pouco mais sobre a Agenda 2030, os ODS, recomendo que bote lá na internet, pesquisa Agenda 2030 ONU, ela dispõe de um site específico com todas as informações, né, com um documento que formalizou a Agenda 2030, né, pelas Nações Unidas, e com todos esses objetivos e metas detalhados. Então, é uma fonte de pesquisa fácil e que eu recomendo a leitura. Muito bem. E aí o leitor, né, vai poder compreender bem não só os 17 objetivos, como as 169 metas. Né? Cada objetivo tem metas que precisam ser atingidas. Não é? Eu quero aqui concluir o nosso podcast do Centro Universitário Farias Brito, já que a gente está aqui com um cientista, lembrando Einstein, né, que tem uma frase que eu gosto muito que diz o seguinte: não se consegue resultados diferentes fazendo sempre as mesmas coisas. O objetivo desse podcast é tratar de conhecimento, trazer conhecimento, informações, mas não só isso. Fazer uma reflexão sobre esses conhecimentos. Fizemos aqui um debate, refletimos. Mas mais do que isso, nós queremos mudança de atitude. Este é um instrumento de mudança de atitude, para que a gente lute cada vez mais por um mundo melhor, qualidade de vida. Queremos agradecer a sua audiência e esperamos que você continue participando do podcast do Centro Universitário Farias Brito, sempre trazendo grandes especialistas, pesquisadores, professores, políticos, empresários, economistas. Debateremos aqui os mais importantes temas para a sociedade cearense, ok? Grande abraço e até a próxima.